é a nossa TV. Olá, bom dia, 11 horas 46 minutos. Seja muito bem-vindo ao SA1. A gente te recebe de braços abertos com imagem da zona norte da capital, o bairro Lamarão, o bairro Japãozinho, Santos Dumont, alô Grazi, família, turma atenta ao SA1. Todas essas regiões você vê nessas imagens aéreas do Marcílio no Crato. Tempo parcialmente nublado no dia de hoje e a temperatura agora na capital é de 27 graus, tá calor. A gente vai daqui para o interior do estado, mais precisamente para a região norte de Sergipe. Essa cidade linda que você está vendo aí na sua TV é o município de Amparo de São Francisco. Hoje o dia está daquele jeito por lá, com sol entre nuvens e temperatura alta. Um abraço para os moradores de Amparo. Agora faz 29 graus no município. Pessoal, na edição de hoje nós vamos destacar que dezenas de famílias que ocupam um terreno particular que fica bem próximo à rodovia Inácio Barbosa, na zona de expansão da capital, voltaram a fazer protesto, a bloquear a pista. Mais cedo o trânsito ficou complicado por lá. Essas são imagens gravadas ao longo da manhã de hoje dessa manifestação. Eles usaram galhos, pneus para fechar a rodovia. E a gente também tem ao vivo informações direto com o Rafael Carvalho. Rafael foi até lá acompanhar esse protesto, tem informações atualizadas, 11 horas e 47 minutos. Bom dia, Rafael. Priscila, bom dia a todos. Eles continuam mobilizados aqui na rodovia que está interditada parcialmente, como a gente observa aqui. Os moradores, o prazo para eles saírem do terreno da antiga Telegipe aqui na Praia do Robalo terminou no fim de semana e existe uma reintegração de posse, uma liminar de reintegração de posse, por isso eles estão mobilizados nesse protesto. Daqui a pouco a gente explica melhor essa situação, Priscila. Obrigada, Rafael, pelas informações, imagens ao vivo da região da rodovia Inácio Barbosa. Já já a gente volta a falar sobre este assunto. Vamos falar também sobre a apreensão feita pela Polícia Militar de mais de 1 tonelada de maconha na zona de expansão da capital. Essas são imagens da droga, olha só, vários tabletes de maconha encontrados pelos policiais. O Felipe de Pádua, direto da redação da TV Sergipe, tem informações sobre isso. Onde a droga foi encontrada, Felipe? Bom dia, Priscila, bom dia para todo mundo. Priscila, essa droga estava em uma residência no loteamento Aquários, no bairro Aruana, aqui em Aracaju. A Polícia Militar foi até o local após receber denúncias da população. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes dessa operação policial. Priscila. Obrigada, Felipe. Já já a gente volta a conversar. Ainda falando sobre notícias policiais, um dos suspeitos de participação na explosão do Banco do Brasil de Pacatuba em março deste ano morreu ontem em confronto com policiais no sertão do estado. Ele foi interceptado na rota do sertão. O crime teve grande repercussão, várias operações já foram realizadas para encontrar os suspeitos de envolvimento com este assalto. Você vai ver também que houve uma fiscalização da Agência Estadual de Meio Ambiente em Divina Pastora e foram flagradas situações de suspeita de desmatamento em uma área de preservação. Essas são imagens da ADEMA, pessoas e máquinas foram encontradas no local, olha lá, a clareira aberta na mata e já já o SA1 traz mais detalhes sobre esse trabalho. Ainda falando a respeito de meio ambiente, hoje o SA1 vai falar sobre água, ou melhor, sobre falta de água, a falta constante, os vazamentos que ocorrem com frequência e que afetam as redes de distribuição. O que é que está acontecendo? Esse é um questionamento que você nos faz em diversas oportunidades. Vazamentos como esse, em que o carro acabou caindo numa cratera que foi aberta bem na área urbana de Aracaju. Hoje, nossa equipe está com o diretor de operações da Companhia de Saneamento do Estado, a DESO, a Maristela Nis, vai trazer para ele algumas das muitas perguntas que você aí de casa nos envia. Maristela, tem muita coisa a ser esclarecida nessa oportunidade. Bom dia para você.
Oi, Priscila, bom dia para você, bom dia a todos. Vamos sim trazer essas respostas com o diretor de operações da DESO. Inclusive, nós já falamos ao vivo, direto da estação de tratamento, com essa vista, Priscila, belíssima aqui do Rio Poxim, que abastece cerca de 30% da nossa capital, também aqui a região do Rosa Elze. A gente está pertinho da Universidade Federal de Sergipe, também abastece uma parte da Barra dos Coqueiros. Nós estamos a 12 metros aqui do nível do Rio Poxim para poder mostrar para você essa vista e também trazer as respostas aos nossos telespectadores. Priscila. Obrigada, Maricela, pelas informações. A gente vai conversar sobre isso. Você pode mandar a pergunta lá no 98116-9448 ou no nosso aplicativo. Está aí na tela os dois endereços que você conhece. Olha, o SE1 vai ter novidades sobre o concurso público da Câmara de Vereadores de Aracaju. Depois do adiamento por causa da pandemia, uma nova data foi anunciada. Já anote aí no seu calendário, o dia 5 de dezembro. Já nós vamos conversar sobre este assunto com vocês. Você vai ver também uma imagem, olha só, pode colocar na tela, uma imagem que mostra um verdadeiro malabarismo que os moradores precisam fazer em 2 povoados da região do Baixo São Francisco para encurtar o caminho entre os locais. Olha lá, eles se equilibram nessa madeira que foi colocada improvisada ali na região e pedem a ajuda do SE1 para encontrar uma oportunidade aí de atravessar com mais segurança. Olha, esses são apenas alguns dos destaques da edição de hoje. Vem comigo, o SE1 está só começando. Você é nosso convidado a fazer parte do nosso telejornal todos os dias. É o nosso lema. O SE1 é feito por você e para você. A abertura do nosso telejornal hoje é com a Daniele. Ela mora no município de Itaporanga da Ajuda e mandou uma mensagem para todos nós. Meu nome é Daniela, estou em Itaporanga da Ajuda e estou aqui para dizer que o SE1 começou. A gente abre essa edição contando para vocês que a manhã de hoje foi muito tumultuada na região da rodovia Inácio Barbosa, na zona de expansão da capital. Famílias que ocupam um terreno bem às margens da rodovia bloquearam a pista e fizeram uma manifestação desde as primeiras horas da manhã de hoje. Desde as 6 horas da manhã, dezenas de moradores da ocupação Marielle Franco bloquearam a rodovia Inácio Barbosa na zona de expansão. Eles usaram pneus e galhos da vegetação para impedir a passagem dos veículos. Os moradores estavam preocupados com o fim do prazo para a retirada voluntária do terreno, ocupado por mais de 400 famílias desde fevereiro do ano passado, no espaço que funcionou a antiga Telegipe. A liminar expedida pela 10ª negociar com os governantes, com os poderes, para ver que forma vamos fazer com essas famílias que estão aqui ameaçadas de ser jogadas na rua. Como a prefeitura e o governo não se manifestaram nos autos do processo, mesmo a juíza solicitando que eles se manifestassem, nós entendemos que a reintegração não pode ser realizada, porque não tem como você pegar casas, estruturas de vida, toda a organização de vida das pessoas que estão aqui desde fevereiro de 2020 e simplesmente passar por cima sem dizer para onde elas vão. Então o povo não quer ser apinhado em galpões, as pessoas não querem viver uma situação difícil, querem lutar. A polícia militar esteve no local. A capitã Belisa França, da coordenação do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos, conversou com os ocupantes. A gente veio justamente para mediar a liberação da via, verificar quais eram os pleitos dos manifestantes, dos ocupantes do movimento e aproveitar e estreitar um pouco mais as tratativas para o cumprimento da reintegração de posse. O proprietário deste veículo tentou passar e foi impedido. Mas depois de alguns minutos, os moradores da ocupação deixaram a rodovia em meia pista, com a promessa de resistirem até que se tenha uma resposta segura para as famílias. No início do mês, os moradores já tinham fechado a rodovia com a mesma preocupação. Na época, eles já tinham afirmado que não tinham para onde ir se fossem retirados da área. O advogado do movimento lembrou que enquanto estão na luta por moradia, o governo do estado abre mão de outras áreas que poderiam ser usadas para a construção de mais de 4.000 casas. Ele recebeu uma terra áreas que poderiam ser usadas para a construção de mais de 4.000 casas. Ele recebeu uma terra de grandes proporções em 2017
No entanto, não conseguiu realizar algumas modificações necessárias para que o procedimento ele fosse realizado. Foi notificado 2 vezes para isso, segundo o que foi dito pelo superintendente, e perdeu o prazo, de modo que o terreno que tinha sido doado foi revertido, né, para a SPU. A Prefeitura, por outro lado, tem um projeto habitacional que está embargado pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal, porque os extrativistas denunciaram que o projeto atacava cerca de 2 hectares. Bom, o protesto continua ali na região. Ao vivo, a nossa equipe de reportagem acompanha a movimentação dos manifestantes. É uma rodovia importante, né, Rafael? Porque ela dá acesso, sobretudo, ao litoral sul de Sergipe. E a gente percebe aí nas imagens, com a nossa equipe de reportagem, que muitas pessoas continuam concentradas por aí. A rodovia permanece interditada parcialmente, Priscila, como a gente observa aqui, interditada com galhos de árvores, pedras, pneus e também os ocupantes que estão justamente na metade aqui da rodovia. Os veículos passam por aqui lentamente, com todo cuidado. Existe essa sinalização com galhos de árvores, tanto na parte de lá quanto nessa parte onde estamos aqui, justamente para aqui, como a gente observa ali o carro passando agora, bem lentamente por causa de todo esse cuidado necessário desde cedo. Ficou interditada totalmente entre 6 e 9 da manhã. Onde é o repórter cinematográfico Marcos Sicarte para mostrar aqui, ao lado fica a ocupação. Aqui dá para perceber os barracos, onde eles estão desde fevereiro do ano passado. São, segundo o cadastro da Defensoria Pública, mais de 300 famílias. Esse terreno pertenceu no passado à antiga Telegipe, que foi privatizada e hoje pertence a uma empresa particular. O advogado da ocupação permanece aqui, que é a situação atual. O prazo para eles deixarem de forma voluntária se encerrou no fim de semana, depois veio a liminar. E agora, qual a situação? A gente teve ontem, né, uma nova decisão, um novo despacho da juíza da 13ª Vara, informando que a reintegração estaria mantida, cabendo apenas ao governo e à prefeitura concluírem o seu processo de intimação e se manifestarem sobre o que está acontecendo. O fato é que o pessoal decidiu autonomamente em assembleia que não tem para onde ir, porque faz uma crítica forte que nem a prefeitura e nem o governo conseguiram implementar projetos públicos de moradia e tem construído a decisão de resistir. O próprio GGCC, né, a Melissa, que fala por si só, tem informado para o movimento que não tem condições de cumprir famílias e todas as discussões inerentes a um problema. Na nossa opinião, trata-se de um problema de política e não de polícia, né? Dá para ver que são pessoas que estão há mais de 10 anos aguardando o poder público as suas unidades habitacionais e não tem nenhum tipo de resultado satisfatório, já que o governo recebeu um terreno, né, da SPU em 2017. Esse terreno ele foi iniciado o projeto de construção de mais de 4 mil unidades habitacionais. A SPU notificou o governo por 2 vezes para regularizar alguns itens do projeto. Não foi feita a regularização e o projeto foi revertido para a superintendência da Secretaria do Patrimônio da União. E pode agora ser vendido por 50 milhões de reais para qualquer empresa privada, porque voltou para a SPU e existe uma diretriz do governo federal e a SPU tem que dar uma destinação a isso. Mas nossa produção entrou em contato com a Superintendência de Comunicação do Governo, que disse que não tem relação com esse terreno, porque hoje é particular. O terreno ele é um terreno que vem da Telegipe, portanto existe toda uma discussão de como foi feito esse processo de migração de propriedade. Nós sabemos que até o Mar Empreendimentos concedeu esse terreno mediante um processo de incorporação que não foi feito corretamente, e isso é um dos argumentos que está presentes hoje na mesa do ilustre desembargador do Rui Pinheiro, que é o relator desse processo, para que o mesmo se debruce sobre a questão das dificuldades de caracterização da propriedade que envolve essa participação. Ocorre que a razão desse povo estar aqui é não ter tido projetos públicos implementados de habitação. Se houvesse a consolidação tanto do projeto da prefeitura
embargado por conta de uma divergência sobre a demarcação da área dos extrativistas de Mangaba, né? Os extrativistas de Mangaba acreditam que são 11 hectares que eles possuem como direito. A prefeitura respeitou apenas 9 dos 11. E o Ministério Público entrou com ação e a Justiça Federal pagou a obra. Então cabe ao prefeito também discutir de que forma que ele vai regularizar para conceder as habitações. Ok, agradeço ao advogado Flaviano Santana. Cardoso. Desculpa mais uma vez. Flaviano Cardoso. E Priscila, deixa eu pedir licença a ele aqui. Eu volto daqui a pouco, Priscila, sigo acompanhando isso porque a rodovia permanece interditada parcialmente, eles mobilizados, e a gente volta para saber como fica a situação deles. A defensoria, a gente sabe que tem informação de que está reunida, está verificando, a comissão da OAB também, e a polícia militar também, a gente quer um posicionamento, porque quem tem que cumprir o mandato de reintegração de posse, expedido pela justiça, é a polícia militar. E os moradores estão sob essa apreensão dessa possibilidade de reintegração de posse, a gente quer saber, então, como vai ficar a situação deles daqui a pouquinho, Priscila. Pois é, nossa equipe também procurou a Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria de Assistência Social do município. A gente está aguardando esse posicionamento também para trazer informações a respeito disso. Até o momento, a Prefeitura já tinha se manifestado em outras oportunidades, até porque a gente pode até trazer as imagens do Marcos Ricardo aí, ó, mostrando as pessoas ali na região, até porque esse não é o primeiro protesto realizado pelos moradores, pelas pessoas que fazem parte dessa ocupação. E em outras oportunidades a Prefeitura disse que estava monitorando, que tinha já o conhecimento de que essas pessoas não estavam aí, que vieram de outras regiões. Foi uma informação trazida em um primeiro momento. A gente vai continuar acompanhando, já nós vamos trazer esse posicionamento oficial para vocês. Acesso ali pela rodovia Inácio Barbosa, no sentido praias do litoral sul. Fique atento porque o trânsito por lá continua em meia pista. São os próprios manifestantes que estão, como a gente acompanhou ali na reportagem, até de certa forma orientando quem passa. Mas olha, a pista está ocupada por galhos, com pneus, está bloqueada, tem muitas pessoas ali na região, então o trânsito nessa área exige atenção neste momento. Essa é a informação que nós temos para vocês aqui no SA1, 12 horas e 3 minutos. A qualquer momento a gente volta com essa informação oficial dos posicionamentos já citados pelo Rafael e também com atualização sobre como está a situação do protesto. E olha, a gente continua falando sobre investigações policiais agora, tá? A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira um homem condenado pela morte de um policial militar em Sergipe. O crime aconteceu no ano de 2010. O homem preso é ex-policial militar. 11 anos após a morte do policial militar Alisson Farias de Souza, o suspeito, ex-colega de farda da vítima, Bruno Campos Fernandes de Souza, foi preso em um condomínio na região do bairro Jabotiana, em Aracaju. Bruno foi condenado em 2018 a 13 anos e 26 dias de prisão pela morte do colega. O crime teve grande repercussão e aconteceu no dia 28 de agosto de 2010. Os dois policiais militares entraram em conflito num bar ali na Orlinha, na Coroa do Meio, em Aracaju. Eles se desentenderam acerca de uma vaga de estacionamento e aí começou uma desavença entre eles que culminou com o disparo de arma de fogo. Nesses tiros, infelizmente, um dos policiais foi a óbito. O caso teve grande repercussão na época e o policial militar, então, pelo feito, findou sendo preso na data de ontem, pela manhã, quando nós fomos dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra ele já em função da sentença condenatória. O investigado, que além de ex-policial é campeão de jiu-jitsu, foi condenado em júri popular e destituído da função de policial militar. Segundo a polícia, ele foi colaborativo com a prisão e deve ser encaminhado ao sistema prisional. O mandado de prisão dele já é em função de sentença condenatória e recorrível. Então, todos os trâmites processuais já foram galgados e aí, finalmente, houve, de fato, a expedição do mandado de prisão. Então, ele inicia o cumprimento da sentença a partir de ontem. E agentes das polícias civil e militar deflagraram uma operação no sertão de Sergipe em busca de suspeitos no envolvimento com a explosão de um banco no município de Pacatuba. Você deve se lembrar desse caso. O crime aconteceu no mês de março deste ano.
um dos suspeitos morreu em confronto com os policiais. Valdo Pinheiro de Souza Silva foi interceptado por policiais na Rota do Sertão. Segundo a polícia, ele e outra pessoa entraram em confronto com os policiais e morreram. A ação de hoje visava dar cumprimento a mandado de prisão em desfavor do indivíduo conhecido por Coroa Bia, indivíduo natural da cidade de Paulo Afonso, Bahia, quanto mais na explosão de caixas eletrônicos e cofres, e a abordagem ocorreu no município de Poço Redondo com apoio de policiais da Caatinga. Bia se encontrava acompanhado de um outro elemento e ambos fizeram uso de arma de fogo em desfavor das guarnições. No revide, os dois acabaram sendo baleados e, apesar de prontamente socorridos, evoluíram a óbito. Valdo era suspeito de envolvimento com assalto a uma agência bancária no município de Pacatuba. O crime aconteceu no dia 3 danos ao patrimônio. Eles também conseguiram fugir com uma alta quantia em dinheiro. Os veículos usados no crime foram incendiados. A polícia prendeu logo após o crime 3 suspeitos de envolvimento com o assalto. Um mês depois, em abril, mais 2 suspeitos foram localizados. Um deles também morreu em confronto com os policiais. Na última sexta-feira, em Salvador, foi feita ainda uma outra operação contra o grupo criminoso, quando foi cumprido um mandado de prisão. Ainda existem mandados de prisão pendentes em razão dessa ação e logo em breve pretendemos cumpri-los. Ainda falando sobre ações policiais, eu vou fazer contato agora com Felipe de Pádua, na redação da TV Sergipe, porque houve uma apreensão muito significativa de drogas por policiais militares. Felipe, a quantidade surpreende, né? E detalhe, Priscila, é mais uma apreensão que chama a atenção das autoridades. Na madrugada de hoje, militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 1 tonelada de drogas no loteamento Aquários, no bairro Aruana, na zona sul aqui de Aracaju. Após denúncia anônima, os militares foram até o local indicado, que lá estava acontecendo, de acordo com essa denúncia, uma movimentação estranha e populares, é claro, acionaram a polícia. Após chegar no local, a guarnição visualizou um veículo estacionado na porta de uma residência com 2 homens. Nas proximidades, os homens perceberam a chegada da polícia e empreenderam fuga. Nessa fuga, os homens deixaram cair aí alguns tablets de drogas dessa maconha. A polícia entrou na residência para verificar o que estava acontecendo no interior da residência, e lá a polícia encontrou mais de 1 tonelada de maconha que estavam em diversos locais da residência. Olha só como ficou aí a viatura da Polícia Militar para fazer esse transporte da droga. De acordo com a Força Tática, é maconha. E a gente lembra, e traz aqui detalhes, que na semana passada o DENARC, o grupamento aí da Polícia Civil, apreendeu aqui na capital 700 quilos de maconha do tipo skunk. Então, em menos de uma semana, quase 2 toneladas foram apreendidas aqui na capital. Esse trabalho aí da Polícia Militar e a importância da questão do Disque Denúncia, Foi uma denúncia aí anônima, onde populares localizaram que estava acontecendo uma movimentação estranha na rua. A polícia foi até o local e acabou aí encontrando na residência cerca de 1 tonelada de drogas da maconha, Priscila. É uma quantidade muito significativa, e eu tenho certeza que esse trabalho também vai reforçar as ações de investigação da Polícia Civil sobre o tráfico de drogas aqui na região. Agora a gente continua conversando na redação, mas mudando de assunto, eu queria que você trouxesse detalhes, Felipe, sobre uma ação da Administração Estadual do Meio Ambiente a respeito de desmatamento, um flagrante que foi feito na região de
Divina Pastora. Como aconteceu tudo isso, Felipe? Priscila, é mais uma ação que aconteceu através do Disque Denúncia, né? Tanto que a gente reforça aqui, né, a importância dessa ferramenta para a população. A ADEMA recebeu através de denúncia da população lá do município de Divina Pastora, que fica no leste aqui do estado, que estava acontecendo em uma propriedade rural um desmatamento em uma área cerca de da ADEMA foram até o local e conseguiram localizar exatamente o ponto e chegaram no momento exato que estava acontecendo aí esse desmatamento. A gente vai acompanhar mais detalhes na reportagem, onde, né, vai trazer aí informações sobre esse fato. Era nessa região de mata fechada que estava acontecendo o desmatamento. Do alto é possível observar uma máquina trabalhando na derrubada de árvores. Também do alto, homens que estavam trabalhando na área foram localizados na mata fechada. O drone da ADEMA também registrou o exato momento que um funcionário estava colocando troncos das árvores neste local que já havia sido desmatado. Toda essa área era de mata fechada, mas aos poucos foi ficando assim. Esse fato estava acontecendo no município de Divina Pastora, no leste sergipano. Após denúncia anônima, uma operação foi montada e policiais militares e fiscais da ADEMA estiveram no local indicado na tarde de ontem. Antes da operação, a área foi monitorada através do sistema Mapa Bioma. De acordo com a ADEMA, o desmatamento em curso foi comprovado e foi determinada a suspensão das atividades. A ação acontecia sem nenhuma autorização ambiental. Ainda segundo a ADEMA, 4 pessoas estavam no local e a proprietária foi notificada. A área seria usada para promoção de plantio. Foi observado desmatamento ilegal ali naquela área. Imediatamente foi cessado aquele ato, a proprietária foi notificada, será multada e também dentro dessa notificação a obrigatoriedade de apresentar o PRAD, que é o plano de recuperação da área degradada. Pedimos também, no meio do estado, que parabenizamos a população e continue trazendo as informações, as denúncias através dos nossos canais, seja pelo aplicativo ADEMA Sergipe para o Android ou mesmo para o número de plantão 991915535. É isso, tá aí então detalhes dessa operação que aconteceu na tarde de ontem lá no município de Divina Pastora. Priscila. Muito obrigada, Felipe, pelas suas informações. A gente está de olho em tudo que acontece aqui no estado com a nossa equipe de jornalismo na redação da TV Sergipe. A qualquer momento é só chamar, viu, Felipe? Obrigada pelas informações. Você comigo? Quero conversar com vocês sobre um assunto que é recorrente aqui no S1. Aliás, vários assuntos relacionados à água. Vazamento de água, falta d'água, problemas que afetam o dia a dia de comunidades, como adutoras que deixam de funcionar por vazamentos significativos. São questões que você que está aí do outro lado nos traz e nós apresentamos às autoridades. Hoje a gente vai abrir um espaço aqui no S1 para ouvir o diretor de operações da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, justamente sobre alguns desses questionamentos que vocês nos apresentam. Eu vou fazer contato com a Maristela Nisa. A Maristela está ao vivo, né, com essa entrevista que é tão importante para o nosso telespectador, né, Maristela? Eu já quero trazer para você aqui uma pergunta que eu acho que é a grande questão que é trazida para nós pelo nosso aplicativo, pelo nosso WhatsApp, a questão da falta de água. A gente já está se aproximando do verão, é uma época onde normalmente as queixas aumentam sobre a falta d'água e existem algumas regiões que são mais afetadas, né, que aparecem mais vezes aqui. Como que a DESO está trabalhando para tentar solucionar essas situações que se repetem ano após ano? A gente fala disso no ano seguinte, a mesma comunidade enfrentando a dificuldade com falta de água. Bem lembrado, Priscila, nós estamos nos aproximando do período mais quente do ano. Historicamente, quando
falta realmente mais água. E aí as reclamações começam a chegar à nossa redação. Inclusive, quando nós já estávamos vindo para cá, eu já recebi uma queixa, porque quando as pessoas sabem que a DESO vai falar no jornal por meio do diretor de operações que já está aqui comigo, agradeço a sua participação, Carlos Anderson. Nós já recebemos uma queixa da Elaine, que mora aqui no Rosa Elze, né? Nós estamos nessa região aqui do Rosa Elze, Eduardo Gomes. A DESO também é responsável pelo abastecimento dessa área. A Elaine, que mora na Rua 2, disse que, olha, falta água durante todo o dia, só volta aproximadamente às 10 da noite, às 6 da manhã já não tem mais água nas torneiras. Isso já dura meses, viu? Tem uma frequência muito grande. Por que isso acontece? Não só nessa região do Rosa Elze, mas em outras regiões também do estado. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos ouvem. Mais uma vez, uma satisfação e obrigado pelo espaço de estar aqui novamente. Em alguns pontos da cidade, existe uma incidência maior de falta d'água, tendo em vista a condição topográfica. Essa região, especificamente aqui em Rosa Elze, é um ponto alto. Então, a todo momento, a gente vem fazendo aferições de pressão, percorrendo as redes para ver se não existe nenhum tipo de vazamento ou desvio de água, para tentar diminuir essa incidência de falta d'água nesses pontos mais altos. O consumo aumenta, como você falou, a gente entra agora num período um pouco mais crítico. Está começando a fase quente do ano, então o consumo é maior, a demanda é maior. E a gente vai correndo essas redes, incrementando com novas bombas, com novos boosters, aumentando a produção de água para que a gente consiga atender essa região com mais facilidade. Tem locais específicos que a DESO está trabalhando neste momento para tentar minimizar, já que a gente está se aproximando da primavera, o verão, esse tempo mais quente? Na verdade, não só em Aracaju, como em todo o estado. A DESO trabalha nesses momentos de índices pluviométricos um pouco melhores, né, nas épocas de chuva, para tentar buscar soluções para que a gente consiga mitigar nessas épocas do ano, né? Aqui em Aracaju, essa região que você citou agora, é um exemplo disso. A região da Cidade Nova também, que é um ponto alto, a gente precisa estar sempre fazendo manutenção dos boosters, que são as bombas que dão pressão à água para chegar nesses pontos altos, e no interior do estado como um todo. As regiões mais distantes e mais altas é onde a gente tem dificuldade técnica de abastecimento, principalmente agora que o consumo é maior. Por falar em abastecimento, a gente tem a região ali da Adutora do Sertão, né? Inclusive nós continuamos em obras, tem uma questão para término para dezembro, né? Exato, Maristela. A gente começou essas intervenções ainda no ano passado, né? A gente fez um bom trecho dessa substituição, são aproximadamente 13 mil metros, né? A gente até o início do ano a gente tinha substituído 1.200 metros. A última intervenção foi feita na semana passada, chegando aos 2 mil metros. Então, faltando aí um terço aproximadamente, mil metros de rede para ser substituído. Mas é importante saber que um dos grandes motivos da falta d'água no sertão, e eu falo das 20 cidades que o sistema atende, era justamente pelos rompimentos sequenciais que tinha nessa adutora. Então, foram investimentos da ordem de 7 milhões de reais, com recursos próprios. As equipes são equipes da própria empresa que está fazendo, a gente não terceirizou esse serviço. Então, são intervenções programadas para que o reflexo nesse serviço seja o menor possível. Então, a gente imagina que até dezembro a gente consiga ter substituído todo o trecho, mas aí o que é notável é que a quantidade de vazamentos de quando a gente já substituiu 2/3 da altura já diminuiu absurdamente. Então os trechos mais críticos ele já foi substituído. Agora, um grande questionamento dessa população que mora ali no semiárido, dos municípios do sertão, é que eles continuam pagando as contas de forma regular. Nós sabemos que o trecho está em obras, mas ainda assim, como a DESO tem trabalhado para que não falte água para essa população mesmo durante a obra, porque eles relatam, muitas vezes mandam mensagens para o nosso aplicativo do desabastecimento, que é muito frequente ainda. Na verdade, a obra ela interfere muito pouco na questão do abastecimento em si. Nós temos 3 adutoras que atendem o sertão, tá? Sertão e semiárido, né? Então, na ausência de uma, eu consigo desviar a água para o outro lado da própria região e fazer um rodízio provisório. Só lembrando que essas intervenções elas foram programadas, planejadas para que faltasse água às 7 da manhã e retornasse a água às 19 horas. Então são 12 horas de serviço ininterruptamente para que a gente deixe essa população nesse momento sem água, mas já na madrugada desse mesmo dia e já no início do dia seguinte, eles já voltam a estar recebendo essa água. A falta d'água, não especificamente com relação a essa obra, é devido ao alto consumo, aos desvios de água. A gente já falou muito sobre isso aqui, nas intervenções indevidas, nos furtos, nas ligações clandestinas, e que nesse momento do verão eles aumentam.
Agora, diretor, aqui da capital nós flagramos situações bem complicadas na última semana. Primeiro na Quirino, na Avenida Quirino, ali naquela região do Inácio Barbosa, tem muitos condomínios, muitos moradores inclusive ficaram sem água ali naquela região, alguns usaram ainda o reservatório dos condomínios, mas passaram por uma situação muito delicada. Mais delicada ainda foi a situação do motorista que estava passando ali na avenida e de repente viu seu carro quase que engolido, se assim a gente pode usar essa expressão, em decorrência de um vazamento, um problema na tubulação. Foi um susto muito grande e depois nós vimos uma outra situação, praticamente na mesma semana, ali na Avenida Pedro Calazans, um outro susto para um outro motorista. Abriu praticamente a rua. Imagina a situação que você está passando ali, desse problema no vazamento, identificar que é um vazamento e de repente ver o chão se abrindo literalmente embaixo do seu carro. É tubulação velha? O que está acontecendo? Tem manutenção para que a gente não volte a ter... A própria associação já apontava que a instalação elétrica era ultrapassada. Que vai acontecer, né? E quem está passando na hora que infelizmente tem um infortúnio desse tipo. Obviamente que a gente tem feito isso já desde 2, 3 anos atrás, inclusive nas intervenções que foram feitas pela Prefeitura Municipal de Aracaju, quando da colocação da nova manta asfáltica, da nova pavimentação asfáltica, a gente substituiu vários trechos desses que historicamente já tinham vazamentos. Então o que é que a DESO faz? A DESO ela tenta enxergar através de um mapa de calor aonde a incidência de vazamentos ela está sendo acima do normal. Por que eu falo normal? Porque os vazamentos são inerentes às redes de abastecimento de água. As nossas equipes, como eu sempre falo, a gente sai com equipes todos os dias para corrigir vazamentos, enfim, para dar manutenção na rede como um todo. Você perguntou, tem manutenção? Tem. Tem manutenção corretiva e tem manutenção preventiva. Em vários trechos da cidade, a exemplo desse que você deu, da Pedro Calazans, quando da execução da obra da pavimentação, a gente trocou esse trecho. Tem uma rede nova. A exemplo da Rua Itabaiana, que a gente trocou da desembargador Mainá até a Câmara de Vereadores. A exemplo da Praça da Bandeira, até 10 de Melo. A exemplo da Melício Machado, que há 2 anos atrás, salvo engano, caiu um ônibus dentro. Então todos esses trechos demandam investimento, planejamento, investimento e execução para que isso não ocorra. Agora, infelizmente, não há como precisar onde isso vai acontecer. O que a gente faz é um monitoramento frequente em toda a cidade no interior do estado, tentando analisar os pontos de pressão dessas redes, para que a gente diminua o ponto de operação delas, para quando acontecer um vazamento, o reflexo seja muito menor. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Você tem uma rede que trabalha com 40 metros de pressão. É uma pressão razoável. Quando essa rede rompe, então ela carrega muito material. Se a gente diminui esse ponto... Sim. Esse ponto de pressão, e esse estudo é feito diuturnamente. A gente tem um setor de gerência de perdas na capital, quanto no interior, e é o setor que avalia essas pressões. Então, a gente tem hoje reclamações, para vocês terem ideia, de pessoas que não precisavam ter caixa d'água em casa, na verdade, eles que pensam assim, que é necessário a gente controlar essas pressões e a caixa d'água eles terem também. Ok, muito obrigada, viu, diretor, por suas informações. Priscila, a gente espera aí ter esclarecido um pouco do que a população, os nossos telespectadores sempre trazem de demanda pra gente em relação ao abastecimento, em relação a esses vazamentos por toda a cidade, os desníveis que às vezes também ficam nas ruas. Tudo isso incomoda demais a população, até porque a população paga a sua conta de água, paga em dia e precisa ver o serviço funcionando. Agradeço a participação do diretor e volto com você aí no estúdio. Priscila. Obrigada, Maristela. Certamente, até porque a água é essencial, a gente falando especificamente sobre a questão da falta de água, para que esse problema deixe de acontecer, as medidas de prevenção devem ser adotadas, e foi sobre isso que nós conversamos aqui, e sobretudo porque a gente está chegando em mais um período de estiagem. Em outras regiões do Brasil, que tem um clima um pouco diferente, que nessa época estão enfrentando o período de estiagem, a gente está acompanhando reservatórios baixos e população desassistida em muitas oportunidades. Então é isso que a gente quer evitar, e é justamente por esse motivo que a gente fala sobre o assunto antes da crise começar. É isso que a Maristela trouxe aqui pra gente com muita propriedade. Obrigada, tá, Maristela, pelas informações. O SA1 vai continuar de olho nessa questão sempre, minha gente. Bora pro intervalo. Daqui a pouco eu quero contar para vocês que depois da suspensão por causa da pandemia, a Câmara de Vereadores de Aracaju anunciou hoje uma nova data para a realização das provas do concurso. Pois é, oportunidade aí de
trabalho para muitas pessoas. E ainda, os moradores de um povoado de Campo do Brito fizeram protesto por causa do fechamento da única escola. Antes, essa aí é a Ponte Joel Silveira, entre os municípios de Estância e Indiaroba. Um abraço para o pessoal desses dois municípios, sempre presentes aqui no SA1, que moram nesse paraíso. Um abraço para vocês. 12h25, a gente volta rapidinho. A beleza pode estar onde menos se espera, no cuidado e na essência mais preciosa, a sua. Nivea Del Milk, antitranspirante com a essência do leite para as axilas bonitas, macias e renovadas. Abrace o cuidado. Semana da Economia Lojão Faz Solto. Milho verde Fugini Sachê, 1,99. Margarina medalha de ouro, 15 quilos, 135,90. Flocão nordestino, 1,59. Lojão Faz Solto. Aqui o comerciante compra mais barato. Cada minuto com os seus conta. Cozinhando pro seu amor, dizendo eu te amo para os seus pais. Cada minuto perto de quem realmente importa, conta e conta muito. E se algo acontecer com eles, com quem você pode contar agora, imediatamente? O Sergipano agora conta com atendimento médico de emergência 24 horas por dia, em casa ou onde precisar. Porque cada minuto conta. Conte com a Vitalmed Constat em cada um deles. Você estava doida e entediada, teve uma ideia. E daí muitas pessoas têm interesse. Hoje, ela vai mostrar como é bom esfregar o sucesso na cara da sociedade. Pode fazer 50 mil desses esfregões até semana que vem. Posso, acho que posso. Joy, o nome do sucesso na sua sessão da tarde. Estamos de volta e para você que ligou a TV agora, nós estamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã um protesto realizado por pessoas que fazem parte de uma ocupação na região da zona de expansão da capital, às margens da rodovia Inácio Barbosa. O repórter Rafael Carvalho acompanha a movimentação por lá, são 12h27. Rafael, o protesto continua? Priscila, o grupo acabou de sair da rodovia Inácio Barbosa, de tirar aqui o material que estava aqui, ocupando parcialmente a rodovia. Tinha pedras, galhos de árvores, pneus, eles retiraram nesse momento. Uma parte permanece aqui ainda na via, mas outra parte já saiu, já deixou aqui essa área e foi lá para os barracos. Inclusive, um dos líderes do